Olá pessoal, boa noite. Obrigado pela participação de vocês a mais essa transmissão do Genealogia na Prática. Obrigado mesmo pelo tempo que vocês sempre dispõem aí para participar desses eventos. Lembrando sempre que esses eventos são pensados e planejados, né, para serem eficientes aí para você, né, para que nós possamos realmente, na visão do usuário, na visão de quem está na frente de trabalho aí. Então, é muito importante que vocês participem. Vocês que estão participando pelo YouTube, vocês à sua direita, vocês estão vendo um chat ao vivo. Esse bate-papo aqui, vocês podem participar, devem participar com seus comentários, suas perguntas. Então fiquem à vontade, eu vou fazer a ponte entre vocês e essa sala aqui de transmissão. Aqui comigo estão 3 pessoas, a terceira está chegando ainda, mas gostaria de apresentar a Michele. Michele Coronetti é uma voluntária aí do Family Search já há muitos e muitos anos. A Michele está conosco aqui também no Genealogia na Prática. Obrigado, Michele, pela sua participação, pelo seu tempo, tá bom? Também nós temos o Pedro, que vai chegar já já. O Pedro Palhares também é voluntário do Family Search, e atua aí nas redes sociais, assim como a Michele aí, auxiliando o pessoal. Então queremos aqui de antemão também agradecer o Pedro. E nós temos também um representante aqui do Family Search, que é o Helder Lopes. O Helder Lopes, ele é líder lá no suporte do Family Search, na parte no grupo de OSM. Depois, se ele achar necessário, ele pode explicar um pouquinho qual que é. Até recomendo, viu, Helder Lopes, explicar um pouquinho qual que é o trabalho, inclusive do suporte em âmbito geral, né, e especificamente aí as suas atividades e o porquê que você está aqui representando o Family Search nesse assunto indexação. Mas continuando aqui, então, ele é um líder do grupo OSM lá no suporte do Family Search, né, para consultores do CHF, que são os Centros de História, Família e Indexação. Ele também testa, é um dos testadores aí de novos produtos de projetos de indexação na web. Então, está aqui um dos principais motivos pelo qual ele foi indicado para estar aqui conosco. Também é consultor local, né, de Templo História da Família, tá bom? Então, muito obrigado, Helder Lopes. Gostaria, inclusive, que você, se possível agora, falasse um pouquinho aí da atuação do suporte nesse processo todo, antes de nós entrarmos aí, propriamente dito, nesse bate-papo. Primeiro, agradecer pelo convite de participar com vocês aqui e espero poder ajudar aqueles que estão nos assistindo e aqueles que irão assistir, talvez, a gravação desse programa, né? Ok, então, eu sou o líder do grupo OSM, que chama-se Missionário do Suporte Ativo, vem de uma sigla do inglês, tá? Então, nossa função qual que é? É ir atrás dos consultores que foram chamados para trabalhar no CHF e indexação. Nosso grupo não é aquele grupo que fica no telefone esperando alguém ligar pedindo ajuda. Nossa principal tarefa é ir atrás dos consultores, saber se eles estão precisando de ajuda, né? Ok, obrigado, Helder Lopes. Bom, nós organizamos esse bate-papo aqui porque podemos falar que foi recentemente, não tão recentemente, mas é uma das ferramentas mais novas aí do Family Search, que o Family Search implantou aí nos últimos tempos, foi a indexação pela web. Foi uma ferramenta que foi aguardada, né, ela foi anunciada há um tempo atrás, houve um tempo de teste que algumas pessoas ao redor do mundo tiveram acesso, né, e depois ela entrou em produção, aí, digamos aí, efetiva, para que todo mundo pudesse indexar. E é uma ferramenta que, embora a indexação não seja algo novo dentro, né, desse aspecto aí do Family Search, a ferramenta em si ela é bem diferente. Então nós organizamos esse bate-papo aqui para poder falar e dar as nossas impressões, porque também nós somos usuários, e aí tudo isso nós vamos falar aqui agora. Como tudo que é novo, a gente fica com um pouquinho de medo, né? Então eu fui um pouquinho resistente, preciso confessar. Gostava bastante do aplicativo de indexação, demorei bastante tempo para aprender, mas depois acabou fluindo. Eu comecei a ver que era bem moderno, bem facinho, e agora já até acostumei. A princípio, como a Michelle, a gente sente a dificuldade, porque toda mudança tem essa dificuldade, e para aceitar, né, um novo sistema, eu fiz ainda algumas indexações no início, mas preferia fazer pelo aplicativo. Primeiro, pela facilidade que você tem de trabalhar offline, né? Nem sempre você vai estar online. É uma das
nos pontos positivos do aplicativo e nos pontos negativos via sistema web. Outra coisa que eu gosto da ferramenta do aplicativo, que não tem na web, é a capacidade dele de sugerir nomes. Mas no aplicativo em si, você tem a opção de você colocar lá no meio dele, você colocava parte do nome e ele já dava algumas sugestões. Helder Lopes, a gente conversa muito aí como usuários, a gente vê muito nos grupos, né, o pessoal comentando a respeito da indexação e tudo mais. Como que foi? Como que surgiu a ideia e quais foram os principais motivos, na realidade, de se ter um aplicativo via web para indexação do Family Search? Como que surgiu e por que surgiu isso, dessa necessidade? Algumas tecnologias, quando vão ficando mais velhas, elas se tornam mais caras, certo? E também, como se fala, com menos segurança. É um dos principais requisitos da saída, do fechamento do programa de indexação chamado Desktop, né? Que é a versão antiga que a gente estava utilizando. Então, a principal dela chama-se segurança. Veja bem, a web nós estamos em 2017. Se eu não me falha a memória, nós estamos testando ele desde 2014, eu venho testando ele. Então, é um sistema que já saiu da fase de beta, pelo que eu entendi. Você me corrija depois se foi isso mesmo. Saiu da fase de beta, porém, ele ainda pode ser aprimorado, levando em consideração aí as opiniões e as experiências dos usuários ao redor do mundo. Né? E aí você mencionou que tem a aba comentários, né, à direita de quem olha para o computador, né, e pode fazer esses comentários. Como que funciona o recebimento desses comentários, levando em consideração que é um sistema mundial, né, e não é só brasileiro ou latino-americano? Como que isso é recebido lá no Family Search e como que é processada essas informações, levando em consideração que são textos livres, né? Quando clica-se no comentário, ele cria um caso, né? Então, o algoritmo, ele separa aquele que é português, aquele que é inglês e joga para a nossa parte. Então, todos os casos são vistos depois manualmente, né? Eu tenho o meu grupo, é o grupo que olha esses casos. Aqueles casos que são possíveis de nós ajudarmos o usuário de imediato, nós ligamos para o usuário e tentamos ajudar. Aqueles casos que são realmente para melhoria do programa, nós passamos para a indexação internacional. Então, assim, todos os casos que chegam, eles são analisados manualmente, né? Cada um é olhado. Aqueles que nós conseguimos ajudar o usuário, nós respondemos através de e-mail ou através de ligação para poder ajudar ele. E os demais a gente passa para o pessoal de engenharia mesmo, que vai analisar se tem condição de acrescentar no programa de imediato. Mas, até agora, as soluções que foram passadas e foram analisadas e foram consideradas viáveis foram adicionadas ao programa, tá certo? Espero ter respondido a tua questão. Não, respondeu sim, é muito interessante. Isso é uma melhoria significativa, na minha opinião, sinceramente falando. Né? Porque antes, no sistema de desktop, algumas informações por conta da estrutura antiga, né, ou a falta dela, acabavam sendo perdidas ou não processadas. Então, eu acho que esse sistema de comentários, por si só, é uma grande melhoria, porque além de ter a supervisão, né, do pessoal do suporte no idioma, né, ou então um suporte responsável por aquela região aí mundial, né, isso é processado, é analisado em algum momento. É claro que não precisamos nem frisar muito aqui que nem todas as sugestões podem ou serão implementadas, né, isso demanda outras questões, né, mas é muito, muito legal saber que os comentários e as sugestões agora elas são registradas, elas são olhadas, muito interessante. Agora, a Michelle está com a tela, inclusive, desses comentários. Eu acho legal a gente mostrar isso, porque talvez algumas pessoas não saibam, né, como fazer e, de repente, mudou alguma coisa desde a última vez que a pessoa acessou. Você pode colocar na tela, Michelle, para nós? Posso, vamos tentar. Vamos lá. Tá aparecendo? Tá sim. Muito bem. Então, achei muito interessante essa ferramenta também, porque a gente recebe tanta informação, né, não oficial, né, o pessoal reclamando, com dúvidas ou com
inclusive, né, ideias para aprimorar. Então, ó, é só vir aqui, ó, né, vem no cantinho, clicar em comentários, e aí já aparece os seus dados, né, eu estou logada, completo as informações, escrevo aqui o que eu preciso, e depois é só clicar ali, sim, e no botão azul de enviar. Achei muito legal mesmo. A Research sempre inovando. Quando você envia daí, ó, a página aberta, se tiver algum erro, às vezes a pessoa, por exemplo, tinha um lote que ele estava intitulado Nascimento, um lote de nascimento, mas que os arquivos eram de óbito. Então, se você tiver nessa página, na página do lote aberto, clica no comentários, que já vai para a gente lá, já vai criar um caso, a gente já está sabendo qual é o assunto, e aí nós vamos poder ver a sua imagem. Sem você, mesmo você fechando o lote, nós vamos conseguir ver a imagem a que você estava se referindo. Olha, maravilha, viu? Esse lote aí é de registro civil de nascimento, certo? Certo. O novinho que chegou. Isso, é de registro civil de nascimento. Mas se as imagens for imagem diferente, por exemplo, de casamento, tá? O que é que você vai fazer? Você vai marcar essa opção aí. Marque aí. Essa aqui? Depois você não salva, não. Isso. Deixa eu lhe explicar. Pronto. Se você tiver, por exemplo, Brasil Registro Civil de Nascimento, tá? É o nome do projeto. Certo. Mas a imagem é diferente, é casamento, é óbito. Você vai marcar a opção. Esta imagem deve ser indexada? Não. Ponto, sem dado a ser extraído. Tá? Quando houver esse problema, você deve marcar esta opção. Quando você marca essa opção, automaticamente o lote vai para o servidor, para um setor que ele vai ser novamente colocado para ser indexado. Ele vai ser novamente vai ganhar um novo título na função correta. Por quê? Sim. Por exemplo, às vezes o projeto Nascimento, ele pede alguns dados que não tem naquele outro projeto, né? De casamento, Sim. de óbito. Tá? Então, você não deve devolver o lote direto, você deve marcar a opção não. Entendi. Entendeu? Essa opção. Mas eu posso mandar o comentário também. Você pode mandar o comentário também. Ótimo. Tá? Mas quando você mandar o comentário, você vai receber essa informação que eu estou lhe dizendo. Você deve marcar as imagens todas com a opção não, sem dado para ser extraído. Entendi. Uhum. Ok? Porque beleza. Se é um registro de casamento e o que eu tenho aqui é nascimento, os tópicos para preencher são de nascimento. Então, eu não vou conseguir preencher um de casamento, né? Correto. É isso que acontece. Eu tenho uma questão ainda, que eu acho importante, que quando eu estava fazendo os comentários anteriores aí, eu me lembrei. No sistema de desktop que nós utilizávamos, que ainda utilizamos até a virada do ano aí, tem lá vários projetos, todos os projetos disponíveis em nível mundial, ou então dos idiomas que nós selecionamos como preferência, né, em nossas configurações pessoais ali. E não existe nenhuma restrição. Uma vez, conversando, me falaram que o sistema de indexação via web, a disponibilidade de projetos depende do que foi chamado naquela conversa de slots, ou seja, trocando em miúdos, um espaço no servidor para que o projeto seja, digamos assim, esteja disponível para ser visualizado na indexação via web. Como que está essa situação? Ainda está meio restrito esses slots e é por conta disso que nós não temos muitos projetos na indexação via web, ou isso já está sendo resolvido ou já foi resolvido, Helder? Naquela época, com aquela ferramenta, realmente o Brasil ele tinha direito a 8 slots, né? Tinha direito a 8 slots. Hoje em dia, não. O que falta mesmo é só questão de mão de obra e disponibilidade de pessoas lá para começar a trabalhar e colocar mais. Não, legal. Então, isso quer dizer que
o critério atual, ou então a prática atual, eu não vou chamar de critério, porque talvez não seja um padrão mundial, mas a prática atual para nós aqui é a disponibilização de novos projetos de acordo com a velocidade que nós vamos indexar e aprontar esses projetos, ok? Podemos dizer isso, Helder? Isso mesmo, perfeito. Com relação à diretriz básica de indexação, que eu considero desatualizada, né, em relação aqui ao Brasil. Existe uma previsão de quando elas vão ser atualizadas e como ela vai ser atualizada, se vai ter um espaço para sugestões aqui do pessoal do usuário, né, que vai dizer, olha, isso aqui não se adequa, mas aqui no Brasil isso se adequa mais, como é o caso, por exemplo, desses títulos que vem junto ao sobrenome. Existe uma previsão de quando isso vai acontecer e como seria essa alteração específica para o Brasil, teria que ser de modo geral? Estava previsto para outubro, tá? Eu até não me recordo por que não fiz a cobrança, mas estava previsto para outubro essa nova diretriz básica, baseada para indexação web. Todo campo tem aquele sinalzinho de interrogação, né? Todo campo tem um sinalzinho de interrogação. Se a Michelle tiver a tela, pode até mostrar. Então, todo campo, ele tem chamado ajuda do campo. Então, sempre, todo projeto vai trazer uma informação com relação a ele. Então, alguns projetos, antigamente, não sei se vocês lembram, dizia que não era para acentuar. Tá? Dizia que não era para acentuar. Qual é a regra? Se o nome está acentuado, está lá no documento, faz parte do nome, então acentua. Tá? Então, se João está com acento no documento, põe um acento do João, porque faz parte da nossa cultura. A gente sabe que em outras línguas não usa acento em nomes, mas na nossa usa. Né? Então, se tem um acento, faz parte do nome, coloca lá. Agora, tem que ver o que diz o campo de ajuda. Se a informação daquele projeto está dizendo que é para acentuar, acentua. Entendeu? Legal. Tem só mais uma pergunta que dá para puxar um gancho aí, como diretriz básica. Foi feito pela Josiana também lá no YouTube. Ela falou o seguinte, inclusive se a Michelle puder acompanhar depois a resposta do Helder Lopes, é o seguinte, ela pergunta, quando aparece nome lá no registro, o nome da pessoa está como desconhecido. Por exemplo, nome do pai, enfim. Coloca-se desconhecido mesmo? Ou deve-se usar, então, o em branco, que é o Ctrl B? Muito boa. Deve-se colocar o Ctrl B. Se é desconhecido, eu não conheço. Não vamos dar nome. Se você colocar desconhecido, ele vai ser salvo como desconhecido. Ele vai ganhar o nome de desconhecido. Então, coloca em branco. Ok, isso às vezes as pessoas acabam confundindo, eu acredito, tá? Isso é uma impressão que eu tenho às vezes, isso não é nenhuma estatística, enfim, né? É que às vezes as pessoas, talvez, né, fiquem com aquela dúvida de que, poxa, eu escrevo o que eu tô lendo, né, mas tem que ter esse sentimento aí de que se eu colocar o desconhecido, né, o nome daquela pessoa para aquele campo vai ficar desconhecido. Na realidade, tem que utilizar, então, o Ctrl B. Eu acredito que seja uma dúvida meio que recorrente até, viu, Helder? Vocês encontram isso muito lá no suporte? Como que é essa situação lá de... É verdade. Não, você está certo, é verdade, é isso mesmo. Que às vezes a regra, ela é interpretativa, né? Então, ele diz, digite tudo que você lê, que você está vendo. Aí, realmente, tem dizendo lá, desconhecido. Então, eu tenho que digitar desconhecido. Não, mas aí... como eu falei antes, você tem que entender que nós estamos trabalhando com o nome de pessoas. Vou deixar aqui uma coisa bem clara aqui para todos nós aqui que trabalhamos e fazemos indexação e para os que estão assistindo. O revisor, ele tem a palavra final na publicação do nome no site do Family Search para ser pesquisado. Então, se o revisor ele não tiver cuidado, não tiver paciência, e não entender, e ele deixar passar um erro, aquele erro vai ficar. Mas o que eu quero só alertar é que realmente os conferentes eles têm um papel muito importante. A gente até, alguns meses atrás, a gente soltou um e-mail chamando de os guardiões da qualidade, convidando pessoas a ser conferentes, né, que agora é o revisor,
e explicando o papel importante desses conferentes. E uma vez publicado, aquele nome publicado no site da pesquisa, se ele tiver errado, infelizmente ele vai ficar errado. Tá? Eu queria só fazer rapidamente um breve comentário sobre revisão na web. Nós temos aí 5 projetos que foram finalizados pelos indexadores e que nós estamos precisando de revisores, em projetos que estão apenas com 30%. Então, depois que o projeto é indexado pelos indexadores, ele precisa ser revisado. E o processo ainda é o mesmo, passa por 2 revisores. Tá? Se houver uma diferença de um de outro, o sistema encaminha para um outro setor fazer uma nova revisão, e aí ele volta para ser indexado, caso tenha divergência. Mas se ele já, no primeiro teste, ele passar e o revisor aceitar, ele já vai para a publicação. Então, antes nós tínhamos a regra de 4.000 nomes para a pessoa ser chamada como conferente. Esse número não existe mais. Agora é 1.000. Então, se você fizer 1.000 nomes, indexar 1.000 nomes, automaticamente o sistema vai te liberar como revisor. Esse processo ele demora 24 horas depois que você fizer o 1000º nome, ele demora 24 horas para você estar habilitado como revisor. Certo? Se você, em 24 horas, não tiver habilitado, depois de 24 horas não tiver habilitado, manda um e-mailzinho, entra em contato lá na página do Family Sexto, manda um e-mailzinho para a gente, avisando que não está habilitado, que a gente faz a verificação. Mas é para acontecer depois do 1000º nome, em 24 horas, ser revisor. Nós estamos precisando demais de revisão, nós temos 5 projetos parados para que possa ficar disponível para pesquisa. Maravilha, tranquilo. Queria fazer uma pergunta aqui, a Ruth, logo no início da nossa transmissão, ela fez uma pergunta interessante. Já é possível fazer a contagem, tipo um ranking, por estaca via web? Ainda não, infelizmente não. A gente está soltando apenas o ranking do outro programa. Os dados do programa antigo serão migrados para a indexação web. Tá? Então, quem tinha indexação lá no antigo não vai perder aqueles números, vai ser migrado para a indexação web, vai ser juntado, compilado, e aí a gente vai começar a ter realmente esse relatório da indexação web de forma geral, né? Legal, inclusive o Robson, ele fez uma pergunta relacionada a isso, ou seja, então, sintetizando aí, então, ou seja, um marco mesmo, né, importante para a indexação via web é agora janeiro, fevereiro, onde tudo vai começar a funcionar como tem que funcionar, até porque está tendo esse processo de migração aí, inclusive dos usuários que ainda utilizam a indexação pelo desktop e depois forçosamente passarão a utilizar o sistema web, até porque o desktop vai parar de funcionar, e esses dados serão migrados. Então, ou seja, se eu tenho indexação, se eu tenho revisão feita, o meu histórico como voluntário, inclusive, ele vai ser migrado totalmente para a indexação e para os relatórios via web, né? Confirma isso para nós, né, Helder? Com certeza, é isso mesmo. Bom, acho que a maior parte das dúvidas já foi respondida, né? Só uma dúvida que eu ouço muito é como começar. O pessoal, assim, não conseguiu ainda entender como que começa a fazer a indexação. Né? Então, como a maior parte dos programas de hoje, é tudo muito autoexplicativo, né? Então, eu faço indexação, então eu venho para cá. É indexação via web. Ou eu posso até entrar nos outros, mas eu acho que o caminho mais fácil é aqui mesmo. Né? Então, eu venho para cá, né? Já estou na página, já está aberto. E o Family Search facilita sempre com o botão azul. Então, viu um botão azul, vai lá. Procurar um lote. Eu quero um lote, olha, eu estou vendo aqui Estados Unidos, Bélgica. Ai, que letra é essa aqui? Mas não precisa entrar em pânico, né? Vem aqui no idioma, coloca a letra P de português, marco. Novo botão azul, pesquisar. Ele vai me dar todos os projetos em português que são disponíveis, ó. Nós temos aqui, acabando o Rio de Janeiro, né? Os óbitos do Rio de Janeiro. Eu coloquei aqui, apareceu, mas eu já também coloquei com estrelinha, né? O Aveiro de Portugal, que é aquele que tem o registro que você tem que colocar se é nascimento, casamento ou óbito. E o novo, ó, já tem 2%, o pessoal já está trabalhando. Né? Uma coisa boa de fazer é clicar nessa estrelinha.
porque daí ela vai ficar em meus favoritos. Então, depois que carregar esses resultados, né, depois que eu entrar em procurar lotes e carregar aqui, e aí eu vou ter aqui todos que eu já marquei. E eu escolho qual que eu quero trabalhar. Então, partindo já para a nossa finalização, mais uma vez, muito obrigado, Eder Lopes. Obrigado, Michele, Pedro, que está conosco aqui também na sala. Obrigado pela colaboração de vocês todos. Vocês que estão assistindo aí pelo YouTube, muito obrigado pelas perguntas. Lembrando que existem grupos, página e site do Genealogia na Prática, além deste canal no YouTube, que nós podemos sempre estar em contato com vocês. Então, por favor, se inscrevam nesse canal nosso do YouTube. Quarta-feira que vem nós vamos falar sobre um outro assunto. Nós vamos divulgar isso nas redes sociais. Lembrando que o link para acesso do Yammer estará também na descrição desse vídeo, quando publicado, tá bom? Eventualmente nós vamos fazer alguma edição, e fiquem ligados, né, porque conforme a orientação do próprio Eder Lopes aí, novidades virão aí, rede social exclusiva, né, do Family Search, através do site do Family Search, pelo que eu entendi. Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês, obrigado aí pelo tempo, e uma boa noite. Nós vamos encerrar agora, então, essa transmissão.